Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, quero cumprimentá-los depois desta semana de suspensão dos nossos trabalhos. Espero que estejam todos bem. Vamos começar a nossa reunião com uma audição, como sabem, estava prevista e agendada com o Conselho Diretivo da ACSS. Foi a requerimento do Bloco de Esquerda. A falta de médicos, o assunto prende-se com a falta de médicos de família, em especial na região LVT, Lisboa e Val do Tejo, e a incapacidade para solucionar este problema. Tenho a indicação que temos como membros da delegação que participam à distância, desde já cumprimento, Dr. Vítor Herdeiro, Sr. Presidente do Conselho Diretivo, Doutora Sandra Brás, vogal do Conselho Diretivo, com a área dos cuidados de saúde primários, e Dr. Tiago Gonçalves, vogal do Conselho Diretivo, na parte dos recursos humanos na saúde. Portanto, dando as boas-vindas a todos e esperando que estejam todos bem, vamos dar início com o grupo parlamentar requerente, que dispõe, como sabem, de 5 minutos para apresentar o seu requerimento e fazer as perguntas que entender. Faz favor. Sr. Deputado Moisés Ferreira. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar o Conselho Diretivo da ACSS, agradecer a presença. Como a Sra. Presidente já teve a oportunidade de dizer, o requerimento foi motivado na altura em que foi apresentado pelas notícias e pelos dados, factos, que davam conta de um aumento do número de utentes sem médico de família e, entretanto, a pertinência e importância desta audição foi reforçada pelos factos, também conhecidos publicamente, do último concurso para a contratação de médicos especialistas em Medicina Geral e Familiar, concurso que teve mais de 1/3 das vagas para ocupar a nível nacional, e na região de Lisboa e Val do Tejo, já aquela que era mais carenciada em médicos de família, mais de metade das vagas ficaram por ocupar. Portanto, parece-nos que esta situação merece uma discussão, uma reflexão e merece, obviamente, também alguma crítica sobre o papel da ARS. Enfim, já fizemos essa crítica, já tivemos essa audição, mas provavelmente também sobre a estratégia que tem sido seguida pela ACSS, nomeadamente no que toca a concursos nacionais. De facto, desde há uns anos a esta parte, parece ter sido seguida uma estratégia de, no que toca à contratação de médicos especialistas em Medicina Geral e Familiar, reduzir ao máximo possível o número de vagas para contratação em regiões como o Norte e o Centro, onde a percentagem, a cobertura de utentes com médico de família já é substancialmente maior, para, de alguma forma, tentar obrigar os médicos de Medicina Geral e Familiar que aí são formados, tentar obrigá-los a vir para Lisboa. E a verdade é que, muito sinceramente, essa estratégia não parece estar a dar resultado, porque os médicos não vêm para Lisboa, não estão a vir para Lisboa. E a demonstração disso é o último concurso em LVT, com mais de metade das vagas por ocupar, e aliás, se calhar há SES, agrupamentos de centros de saúde, mais debilitados, com mais carências, até são geralmente aqueles onde ficam mais vagas por ocupar. Na semana passada tive a oportunidade de reunir com o agrupamento de centros de saúde de Sintra, onde existe muitas dezenas de milhares de utentes sem médico de família, e a verdade é que de mais de 20 vagas que lhe tinham sido atribuídas, creio que foram ocupadas 5, ou qualquer coisa assim. Portanto, tiveram a maior parte, a esmagadora maioria das vagas ficaram por ocupar. E por isso parece-nos que esta estratégia tem sido seguida de concurso nacional, merece uma discussão aqui. E eu gostava de começar por algumas perguntas. Primeiro, no que toca a vagas para contratação, quantas vagas é que foram pedidas pela ARS Norte e Centro para este último concurso?
e quantas é que foram definitivamente atribuídas. Isto porque é verdade que neste momento estas ARS, estas regiões, têm uma cobertura de utentes acima da média nacional e próxima dos 100%, mas também não podemos ignorar que este ano e o próximo são anos em que se prevê um número considerável de aposentações. E, portanto, também convém que esta estratégia de tentar fazer com que os médicos recém-formados, recém-especialistas, venham para Lisboa, não comece a descobrir, a destapar listas de utentes no Norte e no Centro. Portanto, essa era a primeira pergunta. A segunda pergunta, agora no que toca a vagas para internato, não para a contratação dos recém-especialistas, mas para internato, porque também nos parece que esse é, na verdade, o aspecto fundamental em Lisboa e Val do Tejo. Nós temos que aumentar as vagas para fazer formação especializada em Lisboa e Val do Tejo, exatamente para potenciar que aqueles que aqui se formam, ou que aqui se formam em Lisboa e Val do Tejo, fiquem depois aqui. Será certamente muito mais fácil do que depois tentar, aos 30 e tal anos de vida, estar a deslocar pessoas do Norte para Lisboa, ou para Setúbal, enfim, para esta região da LVT. E por isso também gostava de perguntar à ACSS se não considera que seria possível aumentar as capacidades formativas em LVT e gostava de perguntar o que é que tem sido feito do ponto de vista da ACSS, em articulação certamente com a ARS, em articulação certamente com o Governo, para que essas capacidades formativas sejam devidamente expandidas em LVT. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora para responder. A palavra, não sei se o Dr. Vítor Herdeiro, por favor, decida como entender quem responde, faz favor. O doutor está sem som. Desculpe. É verdade, estávamos sem som, peço desculpa. Não faz mal, muito bem. Agora já os ouvimos. Se a senhora Presidente me permitir, faço uma breve introdução de um minuto e respondo de imediato ao senhor deputado. Com certeza, o tempo é seu, faz favor. Obrigado. Então, excelentíssima senhora Presidente, senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Eu começo por agradecer a oportunidade de prestar os devidos esclarecimentos às questões suscitadas pelo Bloco de Esquerda no que respeita ao número de médicos de família, designadamente na região de Lisboa e Val do Tejo. Importa referir que o Ministério da Saúde tem apostado no reforço da contratação de profissionais de saúde, concretamente em Lisboa e Val do Tejo. Concretamente em Lisboa e Val do Tejo, dizia, é possível constatar que em julho de 2021 esta região apresenta mais 239 médicos, ETCs, com especialidade de Medicina Geral e Familiar, face a dezembro de 2016. Assim foi possível atribuir médico de família a mais 454 mil habitantes, sendo que a região tem atualmente cerca de 1.800 ETCs em médico de família. Salientamos que, embora o ingresso na formação esteja condicionado ao reconhecimento da existência de capacidade formativa pela Ordem dos Médicos, a região LVT tem vindo a aumentar a sua capacidade formativa. Passou de 160 ingressos na formação específica em 2016 para 182 em 2021. De salientar também que nos últimos 5 anos a ARS de Lisboa e Val do Tejo dispôs de 52% das vagas abertas nos procedimentos que visam a contratação simplificada de especialistas, conseguindo ocupar cerca de 1.000 vagas das 1.504 publicadas em Lisboa e Val do Tejo. Quando nos referimos inicialmente à aposta do Ministério em matéria de recursos humanos, esta inclui também a implementação de incentivos para a fixação de médicos nas zonas mais carenciadas. E neste aspecto, Lisboa e Val do Tejo foi a região com maior percentagem de postos de trabalho qualificados como carenciados, 32%, ao abrigo do Decreto-Lei 101 de 2015. Isto é, entre 2016 e 2021, dos 56 postos qualificados como carenciados, ao abrigo do diploma identificado atrás, 52 foram alocados aos procedimentos simplificados de contratação de especialistas.
Dizer também que o acesso aos cuidados de saúde continua a ser assegurado, sendo já possível verificar uma clara recuperação da atividade de Serviço Nacional de Saúde, a qual está já alinhada com a realizada em igual período de 2019, ano em que se verificou o volume assistencial mais elevado no SNS. Relativamente à recuperação da atividade assistencial nos cuidados de saúde primários, e refiro-me aqui a dados provisórios acumulados a agosto de 2021, a nível nacional, houve um aumento de cerca de 20% no total das consultas médicas, quando comparamos com o igual período de 2020. Numa perspectiva regional, Lisboa e Val Tejo acompanham esta tendência, estando um aumento quer no número de consultas médicas presenciais, quer nas consultas não presenciais. Ficamos agora ao dispor para responder, digamos, às perguntas mais concretas. Eu atrevia-me a passar a palavra já ao meu colega, ao Dr. Tiago Gonçalves, para responder às duas questões. Eu penso que respondi à primeira do Sr. Deputado Moisés Ferreira, relativamente às vagas para a contratação, vagas de internato, mas o Sr. Deputado pôs também a questão de quantas vagas para a IRS Norte e para a IRS Centro. Se a Sra. Presidente me permitir, eu passava a palavra ao Dr. Tiago Gonçalves. Com certeza, Sr. Doutor, faz favor. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Respondendo às questões colocadas pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, importa aqui referir que a IRS Norte e a IRS Centro solicitaram, respectivamente, 71 vagas no Norte e 83 no Centro para o recrutamento de médicos recém-especialistas. Importa referir que o número de postos solicitados no Norte e que depois se refletiu no despacho que distribuiu o número de vagas, é inferior em 43 postos face ao número de médicos formados. Portanto, para que se esclareça também aqui a questão de as necessidades este equilíbrio que tem que ser feito entre as necessidades, entre o número de médicos que são formados na região e aquilo que são as necessidades do país como um todo. E é muito importante ter aqui presente que o concurso considera, na sua distribuição de vagas, um conjunto de indicadores, como seja o número de utentes inscritos no Registro Nacional de Utentes, o número de utentes sem médico de família por unidade funcional, o número de médicos com mais de 65 anos, o número potencial de crescimento da lista de utentes por médico e o número de aposentados ativos. Portanto, todas estas considerações são em sede de elaboração da proposta de mapa de vagas, são considerados. Depois, superiormente a tutela, melhor decidirá. Relativamente às capacidades formativas, cumpre aqui lembrar que, de acordo com o regime jurídico da formação pós-graduada, o vulgo internato médico, as capacidades formativas são atribuídas pela Ordem dos Médicos. E, portanto, o mapa de vagas para o ingresso na formação médica especializada ainda não está fechado para o ano 2022, porém, existem vagas identificadas e este caminho na aposta na formação e no aumento do número de vagas para a formação tem sido um caminho que tem sido feito com progresso, de forma positiva, desde 2016 a esta parte. E com isto penso que respondi às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu ia passar agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e aos outros grupos parlamentares e depois os doutores poderão complementar os esclarecimentos e responder às perguntas que vão ser colocadas. Portanto, Sra. Deputada Susana Amador, faz favor, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo a si, todos os colegas aqui presencialmente e que nos acompanham online. E uma saudação especial ao Sr. Presidente Vítor Herdeiro e a todo o Conselho Diretivo. Em primeiro lugar, obviamente, sublinhar a importância desta matéria, do requerimento suscitado pelo Bloco de Esquerda, uma vez que estamos a falar de um tema que tem a ver com um compromisso e uma meta programática, uma meta que nós, Partido Socialista, entendemos que devemos prosseguir e que teve avanços consideráveis, mas infelizmente um recuo no último ano, fruto de um conjunto de variáveis, e penso que o que é importante agora é focarmos naquilo que podemos fazer
para cumprir essa meta e esse compromisso programático e político que é atribuir a cada cidadão um médico de família, sabendo nós a importância dos cuidados de saúde primários enquanto base do nosso sistema de saúde português e o melhor caminho para atingirmos a meta da cobertura universal em saúde. Por isso, não posso deixar de sublinhar inicialmente a importância que temos de continuar a ter no que diz respeito ao investimento material em novos centros de saúde, uma vez que a componente desse investimento material é também, como sabemos, fonte de atratividade para os médicos, numa área que também ela própria é competitiva, e aqui em Lisboa e Val do Tejo, onde temos a grande pressão e o problema que está identificado nesta audição, é também uma zona onde o investimento tem sido considerável, com mais de 59 centros de saúde e, em particular, projetados 14 em Lisboa, 4 em funcionamento e, designadamente, em Odivelas e em Sintra e na Amadora, um conjunto de novos centros de saúde, como referi, são muito importantes de um ponto de vista de atratividade para os médicos, bem como, obviamente, o modelo de gestão e o SF, que acaba por também ele próprio ser atrativo. Em segundo lugar, é fundamental destacar a aposta e o investimento em recursos humanos, e, portanto, a componente material de infraestrutura, mas conjugada com os recursos humanos, que tiveram um aumento de 24% desde 2016, com mais médicos e com mais enfermeiros e com mais técnicos superiores especialistas. E também na medicina geral e familiar há aqui um aumento de 657 médicos que é importante sublinhar. Posto isto, este concurso foi um concurso que correu bastante bem a norte, razoável a centro, mas continua com um déficit em Lisboa e Val do Tejo. E a propósito desse déficit, gostaria de perguntar, no fundo, e sublinhar a questão da formação, que já aqui o Sr. Presidente também destacou, e a formação e os graduados para assegurar a mesma. E por isso perguntava-lhe qual era o ponto de situação do concurso de assistente graduado, sénior e consultor, tendo em conta a importância também deste concurso para assegurarmos a formação e, ao mesmo tempo, o alargamento da capacidade em Lisboa e Val do Tejo, que é fundamental para esta formação médica especializada. Em segundo lugar, a segunda pergunta é que expectativas podemos ter em relação à segunda fase deste concurso. Segundo percebo, haverá uma segunda fase entre outubro e novembro, e que expectativas podemos ter em Lisboa e Val do Tejo em relação às vagas que agora não foram preenchidas. Em terceiro lugar, qual é a dinâmica prevista em termos de PRR, que tem como eixo central também o reforço dos cuidados de saúde primários, em particular, para o qual está alocado também uma boa mola financeira, e sendo a ASSS a entidade que operacionaliza o PRR, perguntava desde já um ponto de situação, sabendo que também já houve uma antecipação, segundo creio, de 150 milhões de euros para esta área, este domínio em particular. Depois, o balanço que faz das normas do OE no âmbito do investimento incentivo em zonas carenciadas e no internato médico, e que estímulos ainda podemos prever. A quinta pergunta, a cooperação e articulação com as autarquias locais foram fundamentais no que diz respeito aos centros de vacinação, à construção destes centros de saúde. Portanto, que expectativas podemos ter também neste domínio, que tem a ver com a descentralização de competências na área da saúde, ou seja, o que é que podemos esperar na melhoria também da manutenção e conservação dos centros de saúde, lá está, como fonte e estímulo para termos médicos de família, sabendo nós que há grande competitividade na área metropolitana de Lisboa. Ou seja, em termos de vagas, verificamos que é mais fácil captar médicos para Oeiras ou Cascais do que, por exemplo, para Oáceas de Loures ou Odivelas, onde as vagas não foram preenchidas. E, portanto, também é fundamental que haja aqui alguma harmonia para essa competitividade ser, no fundo, igual para todos. Para terminar, Sr. Presidente, inovação e tecnologias em saúde, de que modo é que esta aposta, que é central a nosso ver e que está também programada, nos pode fazer melhorar aquilo que é a produtividade da classe e dos profissionais, permitindo simplificação e agilização de procedimentos, designadamente retirando aos médicos um conjunto de tarefas burocráticas que permitem aumentar a sua produtividade e assim também podemos reduzir esta questão do ponto de vista dos atendimentos, das esperas e também dos médicos de família. E a perspectiva da demografia médica para 2023-2025, que sabemos que poderá dar aqui um salto qualitativo depois de 2 anos, onde sabemos que ainda haverá decréscimo nesta área. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentando as senhoras e senhores deputados.
Começo também por cumprimentar o Dr. Vítor Herdeiro e a sua equipa na ACSS, agradecendo os esclarecimentos iniciais. De facto, nós temos verificado um retrocesso que não foi do último ano, ao contrário do que foi dito agora. Foi um retrocesso que começa em 2018, quando, na altura, tínhamos atingido um patamar mínimo de 690.223 cidadãos sem acesso a médico de família, um número que desde então tem vindo a aumentar de ano para ano. Importa recordar a última década, de facto, em 2011, havia 1.819.248 portugueses sem acesso a médico de família, um número que em 2015 tinha baixado para 1.044.945, ou seja, uma redução a um ritmo anual médio de 194.000 cidadãos a garantirem a ter o seu acesso. De facto, nos últimos anos, temos verificado este aumento ao ponto de termos neste momento, em agosto de 2021, de acordo com o portal do SNS, 1.155.207 portugueses, de facto, ultrapassando o valor de partida do início da atual governação em 2015. E como foi já destacado anteriormente, é um aumento que se tem verificado com particular enfoque na região de Lisboa e Volta do Tejo, com um agravamento de 17,5%. Só no último ano, e aí sim no último ano, entre agosto de 2020 e agosto de 2021, só na região de Lisboa e Volta do Tejo houve um aumento de 100.000 portugueses que deixaram de ter acesso a médico de família. E não se pode dizer que isto tenha sido a concretização de algo inesperado. Muito resultou, naturalmente, das aposentações de médicos de medicina geral e familiar, uma realidade que a OCDE, para a qual tinha já alertado em 2013, 2014, fazendo a visão futura em termos de potenciais aposentações, sendo 2021 mesmo apontado como o ano pico de aposentações da década. E, apesar disso, e sem apresentar nenhum plano, nem nenhuma estratégia, nem nenhuma visão de planeamento de recursos humanos, foi feita a promessa pelo Primeiro-Ministro de que em 2017 todos os portugueses teriam acesso a um médico de família. Era óbvio que sem planeamento isso seria impossível e sem recorrer a outros meios também o seria, e infelizmente concretizou-se que esse desígnio programático não passou de uma mera promessa eleitoral e agora importa de facto corrigir a trajetória. Aquilo que foi aqui dito é que a ARS pediu mais vagas, mas ter mais vagas não resolve o problema, como aliás foi aqui relembrado, como no último concurso para a Medicina Geral e Familiar, só na região de Lisboa e Volta do Tejo, mais de metade das vagas ficou por preencher e há razões subjacentes a isso mesmo, que tem a ver com a falta de condições, não apenas remuneratórias, mas até da atratividade para a carreira, que infelizmente não existem. E com isto sucede-se aquilo que todos nós não queremos. E sei que a ACSS está fortemente empenhada também em querer inverter o caminho, de não querer ver pessoas de madrugada ou à noite a fazer filas à porta dos centros de saúde. É uma imagem que deveria já fazer parte do passado, mas que infelizmente continua a fazer muito parte do presente. E portanto, deixo aqui algumas perguntas muito concretas. A primeira, até porque estes dados não são públicos, quais são os dados que a ACSS dispõe e que projeções tem em relação à evolução futura das aposentações de médicos do SNS e, em particular, os especialistas de medicina geral familiar no país e na região de Lisboa e Volta do Tejo. Segunda pergunta é o que está a ser feito com vista ao aumento de contratações de novos médicos da MGF, nomeadamente, e não é questão de concursos, já percebemos que concursos por si só não resolvem o problema, o que está a ser de facto feito em conjunto com a tutela para garantir a disponibilização das necessárias condições ao exercício profissional e eventuais novos incentivos para atrair profissionais, se eventualmente também estão a considerar repensar os próprios modelos de organização dos cuidados de saúde primários, se a questão dos modelos USF estarão a ser revistos e mesmo aquilo que tendo em vista aquilo que está previsto na lei com o USF modelo C, se está a ser considerado como fator de motivação. E se estão pensadas e a ser estudadas outras medidas de cobertura.
é muito claro pelo número de aposentações que vão existindo e terminando, é que nós, de facto, estamos numa situação em que teremos, durante alguns anos, portugueses sem acesso a médico de família, se ficarmos apenas à espera da resolução por via dos vias convencionais. Se nesse entretanto, nessa decalagem de tempo, se está prevista alguma medida intermédia que garanta que os portugueses que não têm acesso a médico de família possam ter acesso a um médico assistente. E para terminar, a última questão é, se em 2018 Lisboa e Valtejo dispunha de 1.881 médicos especialistas da MGF, qual é atualmente o número destas profissões nesta região? Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da ACSS, os demais membros que acompanham. Sobre a questão dos médicos de família e os utentes sem médico de família, este é de facto um problema que temos tido no nosso país e que tarda em ser resolvido. Aliás, os últimos números o que indicam é que houve efetivamente um crescimento de utentes sem médico de família e em que, na zona de Lisboa e Val do Tejo, esse número de utentes sem médico de família é muito significativo. De acordo com os últimos dados, pelo menos referentes a agosto de 2021, referia que a região de Lisboa e Val do Tejo tinha mais de 700 mil utentes sem médico de família, o que é de facto números muito expressivos e que revelam as dificuldades destes utentes no acesso aos cuidados de saúde primários, pelo menos de uma forma que naturalmente permitam um acompanhamento adequado da sua situação de saúde. Há aqui uma questão que é a pergunta que todos fazem e à qual é necessário, de facto, encontrar respostas, que é a necessidade de fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Neste caso estamos a falar de médicos especialistas em medicina geral e familiar, e a necessidade de os fixar, em particular, nas zonas carenciadas, Lisboa e Val do Tejo. Alentejo e Algarve também têm dificuldades. A região norte, região centro, serão aquelas que terão menos utentes sem médico de família, mas ainda assim também há aspectos que precisam ser ultrapassados. E naturalmente temos que ter em conta as necessidades específicas de cada uma das regiões. Nós queremos que há aqui 3 aspectos que nós gostaríamos aqui de colocar. Um primeiro, para a necessidade da fixação de profissionais de saúde, as questões relacionadas com carreiras, progressões, remunerações, condições de trabalho, a promessa relativamente à aplicação do regime de dedicação exclusiva não concretizada até ao momento, ou seja, são tudo aspectos que naturalmente não contribuem para que os profissionais de saúde optem por desempenhar funções no Serviço Nacional de Saúde, e este é um aspecto que nós consideramos que é absolutamente central para valorizar, neste caso concreto, os trabalhadores da saúde, mas muito em particular a valorização também desta especialidade e garantindo de facto o respeito e os direitos e perspectiva de desenvolvimento de uma carreira no Serviço Nacional de Saúde. O segundo conjunto de questões prende-se com a necessidade de assegurar, há pouco quando referi a condições de trabalho, naturalmente também assegurar ao nível dos cuidados de saúde primários que a modernização das instalações, modernização de equipamentos, ter instalações adequadas. Sabemos que há muitos centros de saúde que se encontram a funcionar em instalações que foram adaptadas, que não são adequadas, que necessitam de investimento, e isso naturalmente é um aspecto também determinante para quem pretende naturalmente desempenhar funções no Serviço Nacional de Saúde. E uma terceira questão que se prende, já foi aqui abordada também, e também nas suas palavras, sobre a formação médica, ou as vagas para a formação médica, em particular na especialidade de Medicina Geral e Familiar. Nós, no Grupo Parlamentar do PCP, ao longo dos tempos, temos feito inúmeras visitas, contatos com centros de saúde em todo o país. E sempre que abordamos esta questão, é-nos dito que teriam capacidade para formar mais, que era possível ter mais internos. E depois, quando vimos, naturalmente, não tem havido essa
essa correspondência. Tem havido um aumento de vagas, mas a capacidade do país pode ir mais além, incluindo em Lisboa e Val do Tejo. E, não obstante a referência que fez de que há aqui aspectos que são das responsabilidades, que estão sobre a responsabilidade da Ordem dos Médicos, mas é importante, de facto, que haja aqui um trabalho conjunto que permita, sem perda de qualidade, como é óbvio, mas que permita alargar as vagas para a formação médica especializada. E esta questão é também importante, não é? Ou seja, porque isso contribui, de facto, havendo esse alargamento das vagas para a formação médica, obviamente pode ser um elemento que contribua para a fixação de mais médicos, em particular nas zonas carenciadas, como é Lisboa e Val do Tejo. Por isso, estes eram os três aspectos que abordámos nesta intervenção, que nós consideramos determinantes para a fixação de profissionais e para assegurar que todos os portugueses têm médico de família. Era sobre estes três aspectos que eu gostaria que a ACSS também se pronunciasse, e se pronunciasse também não só na perspectiva, principalmente na perspectiva do que é que tem em vista, o que é que pretende fazer, ou seja, daquilo que é do âmbito das suas responsabilidades, que medidas pretendem tomar no sentido de ultrapassar este problema. Permita-me só um último aspecto que me esqueci e que é importante, que se prende de facto com a questão da aposentação. Aquilo que nós temos identificado é que, deixe-me dizer desta forma mais simples, mas ela é de facto complexa, mas é que a entrada de médicos não tem substituído a saída dos médicos por aposentação, e prevê-se que nos próximos anos haja de facto um conjunto significativo de médicos em condições de se aposentar. Este é um elemento que tem que estar de facto nesta equação e tomar as medidas que permitam efetivamente que o saldo não seja negativo, mas que entre as entradas e saídas haja de facto um crescimento e haja de facto mais médicos de família, para que se consiga atribuir médico de família a todos os utentes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que vai participar à distância, embora esteja perto. Faz favor. Está a ouvir, Sra. Presidente? Muito bem, estou a ouvi-la muito bem. Faz favor. Muito obrigada. Começo então por cumprimentar a administração, a ACS, nas pessoas que aqui estão representadas, e talvez, como já estou a ficar para o fim, não me querendo repetir com aquilo que já foi dito para trás, queria só sistematizar para ver se torne claro aquilo que me parece ser o contorno do problema que temos em mão, especificamente na região de Lisboa e Val do Tejo. Portanto, de um lado, temos um problema na procura, que já foi aqui identificado, com cerca de 90 mil, 100 mil cidadãos que não encontram neste momento nesta região médico de família conforme aquilo que lhes teria sido prometido e que é o seu direito. E temos um problema do lado da oferta, obviamente relacionado com este, que se pode resolver, segundo percebo, e concordo, por um lado, com o alargamento do número de centros de saúde ou de unidades de saúde familiar, e até, segundo a ARS, que esteve aqui também na Comissão de Saúde recentemente, com parcerias com as Misericórdias, ou no caso com a Misericórdia de Lisboa, mas isto é um tema de instalações, mas obviamente que as instalações e uma maior oferta desse ponto de vista não resolve o problema se elas não estiverem dotadas dos recursos humanos, desde logo os médicos e os enfermeiros de família, para dar a resposta. E aqui sim parece-me estar o cerne da questão que temos vindo a discutir, porque têm sido abertos concursos, de facto foi aberto um concurso recentemente, e nesta região em concreto, ao contrário de outras, os concursos ficam com muitas vagas por preencher. E a minha pergunta tem que ver com o que é que a ACSS, deste ponto de vista, entende ser o problema e o que é que recomenda para a sua correção. Porque o Governo, o que tem dito, parece-me que de bom senso, é que está preocupado com estas vagas que ficam por preencher e remete a solução para expressões que, sendo, enfim, parece-me a mim também, a tocar os pontos certos, são vagas. Diz, vamos agora ter a segunda época, como aqui também já foi falado, um segundo concurso, e diz o Sr. Secretário de Estado que vai estar muito atento a esta questão, e designadamente aos estímulos, não só remuneratórios, mas também em termos de projeto e de carreira, para dar condições aos novos médicos, e nada contra, pelo contrário, tudo a favor, mas eu gostaria de saber exatamente que estímulos são estes, diferentes dos que foram dados no passado, que
permitam uma resposta diferente, porque se vamos aplicar a mesma receita, provavelmente também teremos a mesma dificuldade e a mesma lacuna. E, portanto, a minha pergunta é muito simples, vai haver uma segunda fase brevemente, o que é que vai ser diferente nesta segunda fase de concurso que nos garanta a nós e particularmente aos cidadãos de Lisboa e Val do Tejo, que vai ser diferente e que estas 90 mil pessoas vão passar a ter gradualmente, pelo menos, uma melhor resposta. Eu não consigo descortinar o que é e gostaria muito de saber. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Penso que já não temos mais pedidos de palavra. Portanto, passava desde já a palavra aos delegados desta delegação da ACSS. Dispõem de 20 minutos para uma resposta em conjunto, mas faz favor, que terão toda a minha tolerância, faz favor. Tiago, começa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu diria, para começar, que importa aqui desmistificar alguma percepção sobre os dados e sobre a realidade no que toca aos números. De acordo com os nossos dados, a taxa de retenção de especialistas da MGF, que é calculada de acordo com o número de internos que terminam o internato e que depois são contratados, nesta especialidade em concreto da MGF, a taxa de retenção é bastante significativa, é a 11ª mais elevada de todas as especialidades. Estamos a falar de uma taxa de retenção que em agosto se fixou em 86%. Isto é um número importante e que tem que ser aqui claramente evidenciado. Por outro lado, também é muito importante referir-vos que entre 2016 e 2021, Lisboa e Val do Tejo formou 742 especialistas em MGF e contratou 978. O que também vem aqui revelar que, afinal, não é assim tão pouco atrativa a região. Evidentemente que, naturalmente, há dificuldades em determinadas áreas geográficas da região, portanto, até a própria região, do seu ponto de vista intra-região, é ela mesma um território com várias realidades. Por outro lado, também é muito importante referir aqui que, ao nível de concurso contingente para assistente graduado sénior e também para o grau de consultor, esses contingentes impactam ao nível das capacidades formativas e as capacidades formativas são essenciais também para depois alavancar a formação especializada e, com isso, termos mais médicos especialistas para poderem ser contratados. Efetivamente, é importante aqui referir que o despacho para o procedimento de assistente graduado sénior de 2021 aumentou em 50 o contingente face ao despacho anterior, portanto, fixou em 250 postos de trabalho. E quanto ao grau de consultor, que se prevê a breve trecho a emissão do despacho autorizador. Também é muito importante aqui referir que as vagas com incentivos têm vindo a crescer, ou seja, nesta região, no período de 16 a 21, a RSLVT tem 52% das vagas abertas nos procedimentos que visavam a contratação de especialistas e conseguiu ocupar perto de 1000 vagas e, por outro lado, que ao nível, e como disse inicialmente, ao nível de postos qualificados como carenciados com incentivo, é a região que mais postos viu serem qualificados nessa condição. Relativamente a aposentações, a previsão de aposentações com base na idade, e portanto esta é uma projeção apenas e só com base nesse critério, portanto depois efetivamente há aposentações que são efetivadas e outras não, mas para o período de 2021 tínhamos uma previsão de 197 aposentações, para 2022 131, para 2023 104. Segundo os cálculos e de acordo com os dados também do RHV, que é o Sistema Central de Gestão de Recursos Humanos, esta realidade poderá ser invertida em 2023. Muito importante aqui também referir, relativamente ao PRR, efetivamente ter condições de trabalho com qualidade, instalações modernas, capacitadas para a resposta, é de facto um elemento também fundamental para a atração de médicos
e, portanto, o PRR prevê na região de Lisboa 31 novas construções e 46 requalificações. Evidentemente que ao PRR se juntam os programas de financiamento regionais, no âmbito do PT 2020 e do PT 2030 futuramente. Relativamente à segunda época 2021, efetivamente estamos a dar início neste momento ao procedimento de levantamento de necessidades junto das entidades, que será analisado criteriosamente, de acordo com aqueles indicadores que inicialmente referi, e que procurará efetivamente fazer ou seja, ter aqui uma atuação relativamente às necessidades da região de Lisboa e Val do Tejo. Efetivamente estamos a falar, e isso também é importante aqui ser realçado, que na segunda época estamos a falar de uma época com menos especialistas formados, porque isso mesmo, é uma época especial e, portanto, a época normal é que se assistiu no início do ano. Julgo que procurei responder às questões que aqui foram todas colocadas. Relativamente às questões que também é importante aqui realçar, o PRR tem uma componente de reforma relativamente aos cuidados de saúde primários, em que há um elemento fundamental no que toca à descentralização e à implementação do processo de descentralização. Esse processo de descentralização vai permitir o envolvimento das autarquias locais no que concerne ao investimento em instalações, em equipamentos, em viaturas, por exemplo, e, portanto, todo esse envolvimento e essa capacidade das autarquias locais, em coordenação com a ARS, será também fundamental para criar condições para a atratividade de especialistas. E, por outro lado, o próprio compromisso que se encontra plasmado no Orçamento de Estado e no programa do Governo sobre a dedicação plena é um compromisso que está afirmado nessa sede e, portanto, no espaço político e de avaliação da tutela, essa é uma matéria que está a ser naturalmente desenvolvida, tendo em conta aquele compromisso e o horizonte que aí está fixado. E, portanto, julgo que não tenho aqui mais questões a responder, porém, se houver alguma que me tiver escapado, com certeza que estou disponível para os esclarecimentos. Eu só dar uma nota, porque a senhora deputada Susana Maduro falou da questão da inovação e tecnologia, também, naturalmente que, perdão, a questão da inovação e tecnologia será decisiva e moldará, digamos, seguramente o futuro da prestação de cuidados de saúde, e eu penso que nos ajudará, não substituir naturalmente a relação física médico-doente, mas nos ajudará na questão do acesso. Eu penso, como disse o Dr. Tiago, as perguntas que fui vendo estão respondidas, enfim. Houve a questão relativamente aos estímulos diferentes que estão dos anteriores, visto que os anteriores eventualmente não tiveram o resultado na sua plenitude, sobretudo aqui em Lisboa e Val do Tejo, e, portanto, naturalmente esse é um trabalho que temos que fazer com a tutela e seguramente que o vamos a fazer, porque o vamos fazer, porque pensamos que esse também é o sentimento da nossa tutela, no sentido de tornar, de alguma forma, digamos, estas modalidades de remuneração mais atrativas. Portanto, dar essa nota. Muito obrigado. Muito obrigada. Doutor, de qualquer forma, agora vamos ter uma segunda ronda mais rápida e terão sempre ainda a oportunidade de poder ainda complementar as respostas. Portanto, passava desde já, só como disponho de 1 minuto, como sabe, Senhora Deputada do PS, a Deputada Susana Amador, faz favor. Eu agradecia que nos cingíssemos ao nosso minuto definido por nós. Muito obrigada, Senhora Presidente. Será então telegráfica. Agradecer os esclarecimentos que foram aqui prestados pelo Conselho Diretivo, que foram muito importantes no que diz respeito à evolução, no que diz respeito aos recursos humanos, no que diz respeito à execução do próprio PRR e à componente também dos estímulos e dos incentivos que têm que prosseguir. Queria apenas também
só clarificar uma coisa em relação ao que foi dito pelo PSD, que eu acho que nesta matéria nós não podemos ser redutores no que diz respeito às pessoas sem médico de família, ou seja, há um conjunto de variáveis novas que têm que nos ajudar nessa leitura. O aumento demográfico que ocorreu na região de Lisboa e Val do Tejo, o aumento de mais de 90 mil pessoas inscritas e, portanto, o impacto da demografia e um conjunto de variáveis que também carrearam, digamos que, números para este sentido. E depois também referir que é importante avaliar aquilo que tínhamos em 2015. Nós tínhamos 1.300.000 pessoas sem médico de família e em 2021 1.100.000, mas em 2020 tínhamos 700.000 e, portanto, houve aqui sempre números melhores do que aqueles que encontramos no início da função governativa, apesar de todas estas variáveis, como digo, que foram variáveis novas que apareceram e que levaram a impactos demográficos na região de Lisboa e Val do Tejo que não podem ser escamoteados. E, por isso, igualmente, também a valorização dos recursos humanos que foi feita, como referi, com um aumento de 24% dos profissionais e, portanto, são factos objetivos e fica também o nosso compromisso desta resolução gradual dos problemas e de encontrar soluções ajustadas às necessidades concretas da região e à tipologia das carências que existem. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, faz favor. Sra. Presidente, e agradecendo os esclarimentos da ACSS, apenas 3 questões muito rápidas. Primeiro, compreendo que tem que ser com a tutela a definição dos incentivos, mas pergunto se a ACSS tem propostas concretas nesse sentido, ou seja, do contacto direto que têm tido com os profissionais e particularmente com as várias entidades envolvidos no processo formativo e os próprios sindicatos, se já há alguma proposta formal nesse sentido. Segundo, em relação à aposentação de médicos, particularmente de medicina geral e familiar, podem ter respondido, mas posso não ter apanhado a resposta de qual a projeção de aposentações por ano na área de Lisboa, na região de Lisboa e Val do Tejo ao longo dos próximos anos, para também compreendermos as tais taxas de entrada e saída. E uma última questão, reforçando a pergunta que já fiz, o que se vai fazer no entretanto, enquanto não se resolver o problema estrutural, se há soluções intermédias que garantam que rapidamente as pessoas que não têm acesso a médico de família passem a ter. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. A Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, agradecer as respostas por parte da ACSS, mas dizer o seguinte, algumas das respostas que nos deram foi comparando 2021 com 2016. Mas o que nos preocupa, por exemplo, é a comparação feita, por exemplo, com o ano passado. Em Lisboa e Val do Tejo, num ano, entre 2020 e 2021, agosto de 2020 e agosto de 2021, há mais 118 mil utentes sem médico de família. E a nível nacional, mais 191 mil sem médico de família. Portanto, esta é a comparação que nos preocupa, não é a comparação com 2016. E, por exemplo, mesmo nas respostas da ACSS sobre a capacidade formativa, voltou a fazer essa comparação entre 2021 e 2016, mas o que nos preocupa é a realidade em que, efetivamente, Lisboa e Val do Tejo continua a formar muito pouco, continua a formar de forma insuficiente e as contratações que tem feito, por exemplo, neste último concurso, provavelmente não darão para substituir sequer ou repor sequer as aposentações que irão acontecer durante o ano 2021. O que realmente é preocupante, porque provavelmente não estaremos daqui a um ano a falar de uma redução do número de utentes sem médico de família, mas sim de um aumento, novamente, do número de utentes sem médico de família. E por isso, para terminar, as perguntas e as respostas que gostaria de obter era, tendo em conta este cenário, o que é que a ACSS propõe que se faça do ponto de vista de estratégia para a contratação e o que é que propõe que se faça do ponto de vista de estratégia para a captação em LVT e para maior formação também em LVT. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, Sra. Deputada Paula Santos, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, neste minuto, gostaria, por um lado, também de agradecer o conjunto de elementos que aqui nos colocaram, mas são elementos que não nos descansam, porque não só o nível de aposentações, como bem referimos, e obviamente estamos a falar, tendo em conta os médicos que estão em condições de se aposentar, porque depois cada um fará a sua opção, como é óbvio, não é isso que estamos aqui a discutir. Elas são, de facto, elevadas e se não
não forem tomadas medidas de facto eficazes, a situação pode de facto se agravar. E por isso reiterar só um aspecto, Sra. Presidente, para concluir, que de facto a questão central que nós aqui colocamos, obviamente que há aqui uma intervenção por parte de quem tem responsabilidade política, como é óbvio, mas questões de carreiras, remunerações, condições de trabalho são absolutamente estratégicas para inverter esta situação. É preciso alargar a capacidade, essa é uma linha, mas é preciso garantir que aqueles que se formam optem por ficar no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada, Sra. Deputada. Penso que não há mais pedidos de palavra, mesmo dos senhores deputados que participam à distância, e, portanto, passo desde já a palavra ao Sr. Vítor Herdeiro, ou a quem o Sr. quiser delegar. Faz favor. Muito obrigado. Eu ia dar algumas notas relativamente às projeções que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite pôs. Eu penso que foram feitos pelo Dr. Tiago, mas a apresentação de médicos especialistas da MGF em Lisboa e Val Tejo, que estão previstas para 2021, são 197, 2022 131 e 2023 104. Eu gostava também de dizer que nos parece, eu percebo a questão atrativa, a questão da atratividade, e dizer-vos que ainda ontem o Conselho Diretivo da ACSS esteve reunido com o Grupo de Apoio Técnico à Implementação da Política de Saúde, que tem, digamos, uma área e tem uma coordenação só para os cuidados de saúde primários, coordenada pelo Dr. João Rodrigues, e um dos temas, digamos, que é a preocupação deste grupo, nomeado pela Sra. Ministra, e que trabalha connosco, está a trabalhar connosco, é como tornar, de facto, o SNS mais atrativo. Portanto, o problema existe, não estamos a pôr debaixo do tapete, estamos a olhar para ele, e este grupo de trabalho vai trabalhar connosco, e naturalmente em articulação com a tutela, para enfrentar este problema. Aqui em Lisboa e Val Tejo, eu diria que já agora em outubro vamos ter mais 7 USFs modelo B, o que é um fator da atratividade que não é despiciando. Dizer-vos também que relativamente à capacidade formativa da ARS de Lisboa e Val Tejo, que no fundo se prende com aqueles números que eu disse há pouco, relativamente às aposentações, porque no fundo, entrada por saída, eu pedi ao Dr. Tiago Gonçalves por responder ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente aos ingressos na formação especializada em MGF, é importante aqui sublinhar o seguinte: em 2021, os ingressos nessa especialidade para a formação especializada em Lisboa e Val Tejo foram de 182 postos para 171 no Norte, ou seja, significa que neste momento Lisboa e Val do Tejo já está a formar mais médicos especialistas em MGF que a região Norte. E julgo que também aqui é muito importante referir que, uma vez mais, sabendo que as capacidades formativas são determinadas pela Ordem dos Médicos, no quadro das suas competências, a comparação com períodos de um ano pode influenciar a análise que é feita, porque para ela pode concorrer aspectos conjunturais e não estruturais. E, portanto, as tendências é que, ao longo de um período mais alargado, é que nos permitem tirar essas conclusões, e por isso, sempre que fizemos as comparações foi com estes períodos, justamente para não influenciar na análise aspectos que não são estruturais. Então, penso que podemos terminar a nossa audição, desde já agradecendo ao Conselho Diretivo da ACSS todos os esclarecimentos prestados e agradecer desde já o trabalho que têm feito para
minorar, de facto, um problema que é de todos nós, que é a falta de médicos de família. Muito obrigada, boa saúde para todos e nós, senhoras e senhores deputados, vamos continuar a nossa reunião. Muito obrigado, muito bom dia. Bom dia, Sr. Doutor, obrigada.